Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Olá, crianças! Vamos começar a nossa aula de hoje com a nossa aula de matemática. Na nossa aula de matemática hoje, nós vamos estudar um conteúdo novo, que é números fracionários. Então, nós vamos dar início ao estudo da unidade 9. Vocês peguem o livro de vocês, abram na página 185, unidade 9. Lá tem números fracionários. Para começarmos a estudar sobre números fracionários, o mais importante é entender o que é número fracionário. O que são esses números? Os números fracionários são definidos como aqueles que representam uma ou mais partes do todo. Isto é, ao dividir um objeto em um determinado número de partes, cada conjunto dessas partes é um número fracionário. O Dia trouxe aqui para vocês, para mostrar, por exemplo, a caixa de pizza representando a pizza. Uma pizza com 8 pedaços. Nós temos aqui uma pizza com 8 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, qual é o número que a gente pode representar essa pizza? É a fração 1 sobre 8. Uma pizza dividida em 8 pedaços. Se eu te pedisse a vocês a fração da metade dessa pizza, qual seria? Seria 4 sobre 1 quarto, que é 1, e a metade de 8 é 4. Então, seria o 1, e no lugar do 8, o 4. Representação de números fracionários. A representação de um número fracionário é feita por meio de frações. Em uma fração, a parte do objeto dividida é colocada sobre o número total das partes. É feita uma fração, a parte do objeto dividido, a parte, é colocada sobre o número total das partes, em que ele foi dividido por um traço no meio. Aqui, você vendo, por exemplo, 1, que é o número de total de pizza, eu tinha uma pizza, e ela foi dividida em 8 pedaços. Então, coloca 1, o traço, e o número 8, que é o número total das partes da pizza. Aqui, a denominação dos elementos da fração. O número que fica na parte de cima da fração, no caso aqui o número 1, é chamado de numerador. Esse número 1 aqui é o numerador. E o número que fica na parte de baixo é chamado denominador. Então, o 1 aqui é o numerador e o 8 o denominador. Aí, mais adiante no capítulo, nós vamos dar continuidade ao estudo sobre fração. Para a gente começar hoje, eu quero que vocês compreendam apenas o que são números fracionários. Vamos aos poucos para a gente compreender melhor, tá? E agora vocês vão responder aí a página 185, 186. E temos uma curiosidade para vocês na página 187, que tem aqui a fração por leitura. Vocês podem observar que 1 e o traço e o número 2, 1/2
1 e o 3, 1/3. 1 e o 4, 1/4. 1 e o 5, 1/5. 1 e o 6, o sexto. E assim por diante, que é como se lê o nome das frações. Que também a tia está só introduzindo o conteúdo hoje, que nós vamos debater ao longo da unidade. Não adianta vocês ter pressa de saber tudo. Aprenda apenas o que é um número fracionário, tá certo? E depois da nossa aula de matemática, nós vamos ter a nossa aula de ciências. Preste atenção, tá certo? Na nossa próxima aula. Olá, esse é o canal Dividindo a Matemática e nessa aula você vai aprender sobre frações e como que se faz a leitura de frações. Então vamos entender aqui qual o significado da fração. Nessa primeira imagem de um círculo tem uma partezinha, ela foi dividida em 4 partes e um pedacinho dela, uma partezinha é que está pintada. Então a fração 1/4, 1/4, refere-se a essa parte pintada, que é uma parte só, num total de 4 partes. Então, gente, a fração, ela representa geralmente uma parte de um todo, tá? Então, essa daqui, como é uma partezinha no total de 4, então a gente descreve essa imagem como sendo 1/4. Agora, no segundo círculo, ele foi dividido em 8 pedaços iguais, 8 fatias iguais, e 2 delas estão pintadinhas. Então, a fração correspondente a essa parte pintada é de 2/8. Por quê? Porque 2 é a parte pintada e 8 é o total de partes em que a imagem foi dividida. Na terceira figura, nós temos um quadrado dividido em 4 quadradinhos menores. Então, 4, que é o total de partes em que a figura foi dividida, está aqui embaixo da fração, na parte de baixo. E na parte de cima é a quantidade de partes pintadinhas, aqui é uma só, tá? E na última imagem, nós temos um quadrado dividido em 16 quadrados menores. Então, essa fração aqui, como tem 4 quadradinhos desses que estão pintados, então essa fração é 4/16. E como que se faz essa leitura, né? Toda vez que for acima de 10 no denominador, você lê normalmente o número e acrescenta avos na frente. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui embaixo para vocês mais sobre isso. Mas primeiro, eu tenho que dizer para vocês que o número de cima da fração nós chamamos de numerador e o número de baixo da fração nós chamamos de denominador. Tá? E também é importante vocês entenderem que, por exemplo, se eu tenho um quadrado dividido em 4 partes e as 4 partes dele tem que ser sempre partes iguais, tá? E as 4 partes estiverem pintadas, então essa fração no denominador eu coloco o total de partes em que a figura foi dividida, que é 4, e em cima as partes em que você está se referindo. Aqui no caso eu estou me referindo às partes pintadas, então também são 4. E essa fração, toda vez que você tem uma fração onde o numerador é igual ao denominador, essa fração indica a quantidade inteira, né? Porque a quantidade de partes em que você dividiu é igual à quantidade de partes que você está se referindo. Então, 4/4 é a mesma coisa que 1, que é uma figura inteira. É importante também vocês entenderem que a fração é como se representa uma divisão. Então, por que 4/4 dá 1? Porque 4 dividido por 4 dá 1, tá? Agora, nesses outros exemplos aqui, 1/4, eu não efetuo a divisão porque não dá o número inteiro, né? 1 dividido por 4. Então, o 1 é menor do que 4, então eu deixo sob a forma de fração. 2/8, 2 é menor do que 8, então eu deixo assim na forma de fração. Por quê?
essa parte, o número de cima, que é o numerador, ela representa uma parte menor do que o total de partes em que essa figura foi dividida, tá? Agora, quando o numerador é igual ao denominador, você pode dividir, que sempre vai dar 1. Se refere à figura inteira, tá? A quantidade inteira daquela imagem, daquele objeto que está sendo dividido. Bom, agora vamos aqui à leitura de frações. Como que a gente faz a leitura de frações? Toda vez que o denominador for 2, você lê o número de cima normalmente e o número de baixo você vai falar meio. Então, 1 sobre 2 é 1 meio. Agora aqui, quando o denominador for 3, você lê o numerador normalmente e o denominador você deve ler falando terços. Então, aqui são 2 terços. Quando o denominador for 4, você chama de quartos. Então, aqui 3 quartos. Ou se fosse 1, seria 1 quarto, né? Então, 3 quartos. Aqui, quando o denominador é 5, e aqui o numerador é 2, né? Então, vai ficar 2 quintos. Se o denominador for 6, é sexto ou sextos. Então, aqui como é 1 em cima, então é 1 sexto. Se fosse maior do que 1 no numerador, você diria sextos, tá? Agora, 4 sobre 7 é 4 sétimos. 6 sobre 8, 6 oitavos. 5 sobre 9, 5 nonos. Agora vai mudar um pouquinho, né? Toda vez que, por exemplo, aqui, ó, 1 sobre 10, 1 décimo. 1 sobre 100, 1 centésimo. Se fosse 2 em cima, 2 centésimos. 1 sobre 1000, 1 milésimo, ou 2 milésimos, ou 10 milésimos, tá? Mas, então, todos esses que eu falei aqui, eles têm esses nomes especiais. Só que quando for de 11 para cima, tirando o 100 e o 1000, você vai ler normalmente o numerador e o denominador e vai acrescentar avos na frente do denominador. Então, aqui são 6, 21 avos. Se fosse assim, 4 sobre 15, como que eu iria ler? 4, 15 avos, tá? Se fosse 5 sobre 98, 5, 98 avos. E é sempre importante lembrar o que significa a fração, né? Por exemplo, essa fração 4, 15 avos. Significa que algum objeto, alguma imagem, alguma figura foi dividida em 15 partes e nós tomamos apenas 4 partes. 4 partes que nós estamos nos referindo, tá? Então, é isso aí, gente. A ideia de fração é simples, né? A parte da leitura também é simples, mas não deixa... Olá! Agora vamos começar a nossa aula de ciências. Na nossa aula de ciências, nós vamos falar sobre as fases da vida. Então, vocês pegam o livro de ciências de vocês e abram na página 124. Essa página está aí dando o início à unidade 7, que fala as fases da vida. Quais são as fases da nossa vida? A gente é bebê, nasce, é bebê, criança, depois bebê, criança, adolescente, jovem, adulto e idoso. Aí na página 124 vocês têm essas representações aí, os bebês, criança, adolescente, jovem, adulto e depois os idosos. Essas são as fases da nossa vida. Todos nós nascemos bebê, vamos crescendo até chegar à nossa idade de idoso. Aí nas próximas páginas vamos ver o que é ter vida. A diferença das coisas que têm vida e as que não têm vida. Sabemos que a Terra está povoada por uma grande variedade e quantidade de seres vivos. Vegetais e animais são seres vivos. Eles têm um ciclo de vida, isto é, apresentam fases comuns de desenvolvimento ao longo de sua existência.
Os seres vivos se alimentam, relacionam-se com o meio em que vive, pode reproduzir-se e morre. Já o ser não vivo, como a pedra, por exemplo, não acontece. As pessoas, nós somos seres vivos, os vegetais, os animais, todos eles nascem, crescem e morrem. Esse é o nosso ciclo de vida. Como falou, bebê, depois passa para criança, vai ser jovem, adulto, idoso e morre. E esse é o ciclo de vida. É igual uma planta. Se você plantar aquela plantinha, ela vai nascer uma mudinha pequena, a plantinha bebê vai crescer, a parte jovem vai ficar velha e vai morrer. Igualmente também com os animais. Esse é o ciclo de vida. Somente aí já é diferente com os seres não vivos, que os seres que não são vivos. Como a pedra, que cita aqui. A pedra, ela já aparece e pronto. Ela não se reproduz, ela não cresce, ela não morre, ela não tem vida. O ciclo da vida. O ser humano é um ser vivo. E desde o nascimento até a morte passa por transformações físicas e mentais importantes. São as chamadas fases da vida. Quando bebês, os seres humanos precisam de muitos cuidados durante essa fase. Dormem horas seguidas, recebem alimento e carinho e necessitam de que um adulto cuide da sua higiene pessoal. Quando a gente é bebê, passa por toda essa transformação. Precisa ter uma pessoa para cuidar da gente. Embora os bebês ainda não consigam falar, eles conseguem se comunicar com o ambiente, com a mãe e com as pessoas que cuidam deles. Eles usam o choro para mostrar suas necessidades, como a fome e a sede, e algum incômodo, como dor, cansaço ou fralda suja. Os bebês, eles não sabem falar, mas quando eles estão sentindo necessidade de um cuidado, eles choram. Então, a partir da determinada fase, dizemos que o bebê cresceu, que já é uma criança. A criança continua se desenvolvendo, aprendendo e explorando o mundo que a cerca. Ela já consegue realizar com certa independência algumas tarefas. As primeiras amizades começam a surgir. A fase seguinte da vida do ser humano acontece entre a infância e a vida adulta. Nessa fase, tanto meninos como meninas são chamados adolescentes. Elas sofrem alterações no corpo e se preocupam mais com a aparência, pois já se interessam uns pelos outros. Tornam-se mais independentes e muitas vezes saem com os amigos e começam a namorar. À medida que o tempo passa, os adolescentes vão se tornando jovens e adultos. E com isso passam a assumir mais compromissos de vida. Em sua maioria, eles continuam estudando, preocupam-se com o futuro, trabalham e podem formar uma família. Está vendo as fases da vida como vai acontecendo? Bebê precisa todo o cuidado de outras pessoas. Aí passa para a fase de criança, já começa a fazer algumas coisas sozinhos, começa a criar suas amizades. Aí depois vai para a adolescência, na adolescência vai crescendo, vai saindo com os amigos, vai começando a trabalhar, começar a ter mais responsabilidade. Com o passar dos anos, tornam-se adultos, em geral, atarefados. Geralmente, todos os adultos são muito atarefados. Tempo corrido, trabalham, cuidam de casa, quem tem filho cuida de seus filhos e assim por diante. Muitos têm filhos e lhes ensinam aquilo que sabem, mas nem por isso deixam de continuar aprendendo. Há adultos que continuam estudando por toda a vida, além de trabalhar. Tem adultos que passam a vida estudando, quem gosta de estudar. Começa a trabalhar e mesmo assim continua estudando em busca de melhorias. Nessa fase também acontece mudança em nosso corpo. A partir de certa idade, começam a aparecer os primeiros fios de cabelo branco e vão surgindo as rugas. Os momentos
O momento em que essas transformações ocorrem variam de pessoa para pessoa. Quando a pessoa é adulto, começa a acontecer, ocorrer essa transformação. Aparecer cabelos brancos, rugas, as pessoas começam a engordar mais. E são transformações que são naturais para o nosso corpo. Essas mudanças ficam ainda mais intensas à medida que a pessoa envelhece. Nessa fase, dizemos que a pessoa está na terceira idade. Os cabelos geralmente ficam brancos e às vezes começam a cair em maior quantidade. A pele fica enrugada, os ossos tornam-se menos resistentes e a musculatura perde a rigidez. A pessoa torna-se mais lenta para executar tarefas do dia a dia e corre mais risco de sofrer quedas e acidentes. Aqui a pessoa já está na fase idosa. A pessoa quando envelhece, vai envelhecendo de adulto para a fase de idoso. Embora aconteçam essas transformações, os idosos podem e devem continuar realizando muitas atividades. A velhice não deve ser vista nem pelos idosos, nem pela sociedade como um fim de tudo, mas sim como a época em que se tem uma visão de mundo mais ampla e de maior experiência de vida. Em algumas culturas, o idoso é muito valorizado por sua sabedoria. Em nosso país, os idosos também devem sempre ser respeitados, embora nem sempre isso aconteça. Você pode ajudar a mudar a situação fazendo sua parte. Cada um de nós temos que fazer a nossa parte para respeitar os idosos. Eles já foram crianças, já foram adolescentes, adultos e estão na fase de idoso. A gente precisa respeitar, fazer carinho, cuidar bem deles. Aí, agora, nós temos uma atividade para responder. Na página 130, 131 e 133, até a página 133, que vocês vão responder no livro de vocês. Voltem nessas páginas que te explicou e façam a leitura novamente, tá certo? Para compreender melhor. E respondam a atividade. Um beijo e até a próxima.